Olá, e a gente está aqui de novo para gravar mais um episódio do nosso podcast com um momento que é muito especial também, porque a gente está com Roberta Pavon. Ela fez uma transição de carreira aos 40 anos, provando que não existe limite de idade, não existe um preconceito, né, Roberta? Sim. Ela tem a formação em marketing e há 5 anos ela fez essa transição de carreira se especializando em sexualidade humana. E ela está aqui hoje, inclusive tem uma marca de produtos dela, específico para sexualidade feminina e masculina. Sim. Não temos limites. Não tem limite. E hoje ela está aqui para a gente falar sem tabu sobre tudo o que a gente quiser saber sobre a sexualidade feminina. Isso aí. Ai, Seja bem-vinda. Obrigada, meninas, pelo convite. Prazer estar aqui com você. Prazer é a minha palavra preferida. Prazer estar aqui com Eu vocês. acho que o público também adora essa palavra e todo mundo sempre fica muito curioso e muito atento a essas questões da sexualidade, né? E como o nosso público aqui é um público maduro, 40 a mais, então a gente quer puxar essa conversa aqui dentro do possível para esse universo 40 a mais. E eu já vou começar com a nossa primeira pergunta, fazendo uma reflexão sobre a nossa geração, né? Que a nossa geração e as gerações anteriores também não tiveram uma educação sexual mais aberta, né? Como é hoje, não tem tanto acesso à informação, conteúdo. Hoje a gente vê tanta coisa, até online, técnicas e, enfim, exercícios de autoconhecimento, coisas para aumentar o nosso desejo, enfim. Então eu queria saber como a gente pode fazer para ensinar, o que você acha que falta para ensinar essa geração sobre o seu prazer e bem-estar sexual. Eu falo que falta muita coisa, né? Eu digo que a gente tem uma inteligência artificial maravilhosa e a gente super avançada, super tecnológica, mas a gente ainda tem muitas questões de sexualidade que a gente precisa avançar, que a gente precisa conversar. Tem muita coisa que a gente vê que a gente ainda tá realmente na geração das nossas mães, das nossas avós, de muito tempo antes. E assim, hoje a gente até tem mais informações está abrindo muito. A gente fala que a revolução sexual começou na década de 60, com a chegada da pílula anticoncepcional, em que a gente entendeu que a mulher podia ter um pouquinho mais de liberdade, ainda com viés muito do prazer do homem, como dar prazer ao homem, numa sociedade heteronormativa monogâmica, né? Mas então a gente precisa muito falar sobre isso para que essas novas gerações, que são as gerações criadas por nós, né, avancem nesse conteúdo. Eu dou palestras e faço muitos eventos em empresas e eu ainda vejo meninas muito novas, ainda com muito tabu, com muita repressão, porque muitas vezes a mãe dela, né, foi muito reprimida e não consegue falar. Eu sempre falo, mães, levem as filhas de vocês nas minhas palestras para que vocês comecem a criar essa conversa, essa intimidade, porque é algo normal, natural, que a gente precisa falar. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei com vibradores, né, eu comecei vendendo. E a primeira pesquisa que eu vi, que foi uma pesquisa da USP, eu fiquei muito chocada. Era assim, 40% das mulheres não se masturbam e 55% têm dificuldade de chegar ao orgasmo. E a gente está falando de uma pesquisa de 2018, então é uma pesquisa muito recente. E eu fiquei muito assustada, porque a sexualidade para mim sempre foi um desenvolvimento muito natural. Eu falei, gente, mas o que é esse número, né? Qual que é o mundo que eu vivo? Será que Qual é o que é mesmo que eu vivo? fizeram essa pesquisa? Exato, eu falei, gente, eu vivo numa bolha. E aí isso virou realmente uma missão de vida, porque eu falei, não, peraí, eu preciso entender o que tem por trás desse, eu não sabia mesmo, fui estudar realmente profundamente, porque eu não entendia como que metade das mulheres, metade da população de mulheres não tem prazer, não chega ao orgasmo. E aí eu fui estudar, fui me aprofundar, e a gente ainda vê que a gente vive assim, mais de 5.000 anos no sistema patriarcal, no sistema machista. A gente sabe que a gente teve muita evolução, claro que a gente teve, mas é sistêmico, isso demora, é estrutura, demora muito pra gente ter avanços, né? Então, quanto mais a gente falar e quanto mais a gente trouxer esse assunto de uma forma natural, de uma forma normal, que faz parte da nossa vida, que o sexo é muito importante, muda tudo. Muda. Né? E acho que mais ainda do que a Thelma explicou, da gente não ter tido espaço para falar, era proibido falar, né? Era difícil, era castrador, a gente ter um assim, diálogo assim sempre com as nossas mães, né? e era tinha com a sua mãe? De jeito nenhum. Minha mãe falava peito mexido é peito caído. Tem alguns então coisas que era mais do que não falar, era proibido, era um assunto proibido, um assunto velado, velado, né? e proibido, assim, é verdade. E com julgamento em relação a ser pejorativo realmente isso. Sim. Entendeu? E aí, mais ainda do que nem conseguir entender
a sexualidade como uma função fisiológica feminina, como parte do trato genital feminino, igual fazer, por exemplo, fazer xixi, é uma coisa fisiológica, dormir, acordar. Perfeito. Não existe ainda o por trás disso, que é o mínimo, assim, que é o conhecimento da anatomia. 30%, cara, das mulheres sabem o que é vulva e vagina. Perfeito. 30%. Porque a gente foi 2025. é vagina, né? Um buraco, a gente é um buraco, Não né? sabe. Então, É verdade. Mas é justamente fruto dessa educação. É dessa falta de é educação. repressora. Né? Como a gente vai Eu fazer falo que é uma pra- deseducação, É uma né? falta de educação. Não existe não se contextualiza, É. não se contextualiza a anatomia feminina, não se contextualiza a função fisiológica orgânica do nervo pudendo, que é o nervo que faz a gente ter a sensação física E do as mulheres orgasmo, né? buscam essa educação? Você acha que hoje existe essa busca por essa informação? Porque como a gente vai passar isso, essa liberdade para a próxima geração, se a gente vem de uma geração anterior que Sim. a gente mal tinha espaço, abertura, né, para falar sobre Não, isso? nenhuma. Eu acredito que sim, aos poucos. Eu tô dando muitas palestras, isso é muito legal, em empresas e grupos de mulheres e de homens também, porque os homens também precisam, óbvio. E assim, os relatos são incríveis. Eu falo que eu choro todos os dias, porque eu recebo muitos relatos, você transformou minha vida, depois que eu te conheci, a minha relação mudou, a minha relação com o meu corpo mudou, tudo mudou. Então, acho que estão buscando mais. Às vezes, eu caio de paraquedas nos lugares, quando eu tô numa empresa, por exemplo, de 150 mulheres, nem todas estão esperando por essa conversa. E muitas, eu percebo assim, olhando, muitas ficam, te falei, né, no começo, muitas ficam tensas. Gente, elas me olham, elas falam, meu Deus, Então, que quando essa você doida começa vem a falar, tocar com no duras. assunto de sexualidade, é como se você estivesse falando de A alguma coisa pessoa se proibida. retrai, né? Ai, Só isso que não aí, pode, o que é é. muito legal, eu falo de um jeito muito leve, muito educativo, e aí eu percebo na cadeira, elas vão relaxando no final, elas estão com uma energia alta, felizes, nossa, você trouxe tanta informação e agora eu vou levar pra minha casa, eu vou falar com as minhas filhas, eu vou falar com meu marido, com meu parceiro, com a minha parceira, é muito legal. Então assim, aos pouquinhos a gente vai quebrando essas barreiras. É muito complexo, porque é multifatorial, e tudo que é multifatorial tem muitas variáveis, e você conseguir um resultado positivo atuando em 1000 frentes diferentes custa tempo, custa ensinamento, custa trazer essa educação mesmo, desde a fisiologia e da naturalidade da anatomia humana. E aí, dentre esse contexto de uma castração sociocultural, porque mesmo com toda essa liberdade da sexualidade feminina, que teoricamente começou lá com a pílula, não existe essa liberdade, de fato, né? Sim. A gente vive numa sociedade Machista castradora ainda, absurda, né? feminina. Não existe o prazer feminino pelo prazer feminino. Não existe uma menina que a mãe vai lá e fala, filho, olha, isso aqui é um vibrador, vai ali no banheiro, aqui é o seu clítoris, você se masturba. Não existe, né? Por E isso aí que a eu amo gente quando tem... elas levam, né? E a gente tem que associar... Não, quem me deu meu primeiro vibrador foi meu marido, quando eu tinha 33 anos. A hora que ele me deu, eu fiquei super nervosa. Eu era médica, Olha ginecologista, só. com mestrado em grandes universidades. E quando ele me deu, eu falei, cara, Travou. o que ele acha que eu sou pra me dar um negócio desse? Olha, mas são interessante. coisas- Normalmente E aí é o inverso, né? Não, Os homens ainda pra têm isso, muito é tabu. absurdo, assim. Eu não tenho Conceito. vergonha nenhuma de falar que a minha irmã Não, mais nova, um dia a gente no Você tá carro, trazendo um contexto super importante. eu olhando pra frente, com vergonha dela, falei, Bia, você já tem algum vibrador? Tipo assim, você tem batom? Ela falou, óbvio. Eu falei, nossa senhora, então. Então, assim, dentro desse contexto que existem tantas castrações no universo feminino, a gente a gente escolhe conviver e coabitar para o resto da vida, obrigada, amém, com o nosso macho, que não é castrado em nada, nem na testo deles, que é 800, e o nosso é 10 no vezes mais que a máximo gente, né? 40, de 4 a 40, e viver uma monogamia a longo prazo. E aí, no começo, mesmo nesse universo castrador, você liga e fala, oi, amor, ai, vou com saudade, quero te ver sexta, vou levar um vinho maravilhoso, fazer um jantar maravilhoso pra você. E aí, depois de casada, assim, não sei que horas vou chegar, tenho que buscar a Maria e não tem nada pra jantar, tá? Não sei que horas eu volto, tô no hospital. E aí, como é que a gente consegue manter esse sex appeal, esse desejo, sendo que você quer socar o outro porque você tá cansado, Você é exausto, não tem energia. exausta. É. Então, Como? existe Qual é a essa fórmula? dualidade, né? Existe. E Existem muitas questões. É como você falou, é multifatorial. uma verbalização de que, tipo, doutora, eu não tenho mais vontade, eu amo meu marido, eu amo ficar com ele, eu amo ficar de mão dada com ele, mas eu não tenho vontade. E pior, hoje
a normalidade do desejo feminino é ele ser, num relacionamento a longo prazo, secundário ao estímulo do parceiro. Como que uma sexualidade feminina, o natural é ela ser uma consequência do estímulo do parceiro? Eu não quero ter meu desejo primário, entendeu? É que... Na verdade, a Vamos próxima lá. pergunta era justamente essa, tá? A mulher, ela sempre vê a sexualidade com uma narrativa pro outro. Sim, não tá? pra ela, né? E como a Sim. gente pode mudar isso? Como a mulher pode ver a sexualidade como ela se enxergar como prioridade? Uhum. A gente parte de uma sociedade que normalizou o sexo como reprodução e como dar prazer ao outro. Isso que foi nos ensinado. Exato. Né? Mas quando a gente fala de desejo, e é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, só que é um dos mais complexos. Todos os dias eu recebo mulheres falando, estou sem desejo. Não tenho vontade de transar com meu namorado, com meu marido. Então, o desejo é muito complexo, né? É muito multifatorial. Por quê? Nós somos seres biopsicossociais. Então, nós temos a parte biológica, fisiológica, nós temos a parte psicológica, emocional, mental, e nós temos a parte cultural, social, religiosa, política, porque sexo também é político, né? Então, a gente tem todas essas vertentes. Quando a gente olha para a fisiologia, por exemplo, é o que você falou. As mulheres têm muito menos testosterona do que os homens, 10 vezes menos. Porém, algo que a gente tem que olhar é que não é só a testosterona, né, que interfere no desejo da mulher, até porque a testosterona não é o principal desejo da mulher, é o estradiol, né? E a gente ainda tem progesterona e estrogênio, a gente tem uma série de hormônios. Além disso, a gente é cíclica. E a gente Nosso tem lobo desejo- frontal, nosso desejo é 100% Exato. emocional. E o nosso desejo Pega uma mulher- circular. Não, e pega uma mulher sem testa, se ela quiser dar, ela quer dar e acabou. E É. pega uma mulher com 1000 de testa, se ela não quiser dar, ela Isso. não vai O dar. desejo, É que a o mulher desejo da é- mulher é circular. O do homem é mais linear. Até por conta da testa, ele é mais linear. A da mulher tem muita interferência. E a questão emocional da mulher é muito latente. A gente Sim. brinca na sexualidade que o homem, ele faz sexo pra ter prazer. Ele faz sexo, né, pra ficar bem. A mulher precisa estar bem para fazer sexo, porque a mulher precisa muito mais desse conforto emocional. Quando a gente fala de importância de sexo, por exemplo, que você falou da base, que é sobrevivência, o sexo, ele é sobrevivência. A gente tem aquela pirâmide que mede as necessidades do ser humano, que na base a gente tem comer, beber, fazer xixi, cocô. O sexo tá ali. Só que as pessoas entenderam o sexo ali, de sobrevivência, como reprodução. Uhum. Só que, na verdade, ele a gente libera todos os hormônios do bem durante o sexo, então a gente libera dopamina, ocitocina, endorfina, a gente libera todos os hormônios que trazem sensação de prazer, relaxamento, bem-estar, confiança, todos esses hormônios. E a gente tem algo que pouco se fala, que você até trouxe, que é o conforto emocional. As mulheres precisam muito mais desse conforto emocional, por isso que a gente não é linear. Isso acaba sendo muito mais complexo para a mulher. Óbvio que a partir dos 40, que a gente começa ali nesses processos que você mesmo fala, né, da pré-menopausa, da menopausa, a gente vai ter que olhar para isso, porque também as pessoas são muito individuais. Hoje, inclusive, eu estava vendo um vídeo da Adriane Galisteu, não sei quem foi que falou que passei super bem pela menopausa, não precisei fazer reposição nenhuma, e a Adriane Galisteu falou, gente, eu quase morri na menopausa, eu fiquei muito mal. Graças a Deus que eu fiz uma reposição. Então, quando a gente olha para tudo isso e a gente faz certinho ali os hormônios, a gente olha para essa questão emocional, para esse conforto emocional, e aí aqui também nessa caixinha tem um monte de coisa, né? Ansiedade, depressão, tristeza, relacionamento que não tá bem, autoestima, bem-valia. amor próprio, relação disfuncional, trabalho, mulher, né? A gente hoje tem novas dinâmicas sociais, a mulher tá no mercado de trabalho. A gente leva tudo pra cama, essa é a gente verdade. leva tudo pra cama, gente. E o prazer ali, ele tem uma jornada. Ela pode ser interrompida no meio do sexo se você não estiver ali presente, sabe? Então, e aí a parte terceira, que é a social, é uma das que eu mais vejo. Eu fiz um atendimento de uma menina que ela tinha um vaginismo severo, doutora, severo. Não passava nada, fechadinho. Eu fiz um trabalho junto com a fisioterapeuta pélvica, só que não adianta você fazer essa liberação física, sendo que emocional tá travado. O que aconteceu? Esquece. Era do emocional pro físico, lógico. porque a gente sabe que é isso. E aí, quando a gente foi ver, a questão ancestral dela era
muito forte de bisavó, de vó, Não, de e outra coisa, mãe. hoje, com a epigenética, eles estão comprovando cada vez mais a presença do trauma genético no seu DNA, o que vem corroborar pra com geração. as constelações familiares do Tua Bering. energia. Então, sempre você tem isso. É lógico, né? Você é tua ancestralidade toda. Total, Não total. tem como. Ah, e eu esqueci ainda que eu sempre falo que o bem-estar sexual, ele impacta todos os outros. O físico, o emocional, o mental, o social, Sim. o cultural e o espiritual. Porque como eu trago também informações da espiritualidade, é troca de energia. Muito Então tem intenso. muito da espiritualidade. Absurdo. Então olha o tanto de coisa que tem pra gente olhar. Então quando uma mulher fala, tô sem desejo, ela fala, isso, te dou uma pílula. Ah, não não é existe. assim que funciona, né, Não, doutora? não existe. É Pessoa muito que é lá complexo. que é uma coisa mágica que amanhã vai, não. E é Agora fato, tem que buscar, né, doutora? Eu falo, gente, não se acomodem. Obviamente, se não tiver tendo sofrimento, se tiver tudo bem pra pessoa, tá tudo bem, mas normalmente não é o que a gente vê. A gente vê sofrimento, aí a gente tem que buscar. Vamos aprofundar, vamos trazer, o que pode ser? E aí é isso, é uma infinidade, uma insanidade de coisas, assim, que E o que a gente desejo vê. muda com a idade. Não necessariamente com a idade. Obviamente, por ter todas essas questões, acaba mudando. Mas, o que eu vejo muito? A gente tem vários tipos de desejo. E aí eu tô falando de formas, não até de intensidade. Porque não tem uma pesquisa que comprove, por exemplo, que homens têm mais desejo que mulher. Exatamente, até por conta de todas essas questões que também impactam o homem, né? Essas questões também impactam. Menos, mas impactam. Mas a gente tem vários tipos de desejo. E tem um que eu gosto muito de falar, que é o desejo espontâneo responsivo. A mulher costuma ser um pouco mais responsiva. O que é responsiva? É uma resposta. Só que essa resposta também pode ser muito variada. Então, por exemplo, o espontâneo é aquele que vem, aquele desejo que vem, que a maioria dos homens acaba tendo mesmo. Então, ele vem de qualquer forma. Um som, uma música, um pensamento, qualquer coisa, ele vem com aquele espontâneo, com aquela vontade. O responsivo precisa desse estímulo, que pode ser um estímulo físico, que pode ser a pessoa ser convidada para o sexo, tocada, estimulada, mas também pode ser outras coisas. Olha que interessante. Eu tava num evento de um misto, era uma roda de conversa. E aí eu tava falando disso, desse assunto. E aí, que é um assunto dos que eu mais trago, né? E aí um dos caras falou assim: nossa, Rô, que interessante isso que você tá falando, desse desejo. A gente, quando vai ficando numa relação mais longa, que também é muito comum a gente ver, porque o desejo, a forma de desejo pode mudar conforme as fases, não só a idade, mas várias fases, depende do que a gente está passando, ela pode mudar. Ele começou a entender que, depois de certo tempo de relação, a gente vai se acomodando na relação. A gente começa a usar camiseta de político, a gente consegue, né, não começa a se acomodar, não dá mais bola para as coisas. Ele falou: eu adoro quando eu vou sair com a minha mulher para jantar e ela se arruma. E ela fica linda, e eu também, e passa aquele perfume, aquele ritual, e a gente vai num lugar super lindo e gostoso, e a gente toma um drink. Ele falou, ficou com muito tesão. Falei, pois é. E a gente esquece, se acomoda numa relação, que tem muitas coisas gostosas, porque libido é energia sexual de vida, né? É essa coisa, essa motivação, essa expansão, e a gente esquece que muitas vezes, se a gente fizer algo ali, um encontro, um jantar, uma praia, sei lá, algo que você goste, pode despertar esse desejo. Cultivar, né? Cultivar Cultivar o a gente relacionamento. precisa cultivar, gente. Libido não cai do céu. A gente vai ter que buscar, a gente vai ter que alimentar, a gente vai ter que entender, a gente vai ter que... Não tem muito jeito, não. Mas esse desejo espontâneo e responsivo, ele acaba sendo muito interessante porque muda muitas relações. Pensa que se o homem, e acontece, tem o desejo, 25% segundo as pesquisas, tem esse desejo mais responsivo, o que acontece nessa relação? A mulher fica pensando que ele não quer, que ele tá traindo, que ele não tem desejo por ela, e ele fica louco porque ele fala, eu tenho que comparecer, eu tenho que ser viril, porque foi assim que os homens aprenderam. Eu tenho que estar sempre com vontade, sempre espontâneo. Não necessariamente. Aí a mulher fala, eu não vou procurar. Porque entra até nessa questão de orgulho mesmo, de receio, né? E ele fica acomodado ali porque ele não tá com esse desejo. Se ele sabe que tem que ter esse estímulo, que ele tem que ser uma resposta estimulado, poxa, muda uma relação, porque ela pode procurar mais, né? E eles fazerem essa dança aí, o diálogo, né? Fundamental. Não, e pois é, e nesses 25 anos que eu tenho atendido, né, de formada, o que tá presente e que nunca mudou foi exatamente essa ausência da intimidade, do não ter véus, de ser literalmente de peito aberto um com o outro, é que traz como consequência um distanciamento. Aí esse distanciamento emocional leva a um distanciamento físico, o distanciamento físico continua retroalimentando o distanciamento emocional. Então, o que eu falo, não é que um sexo sustenta uma relação,
Só que uma relação com ausência de sexo, ela não se define como uma relação conjugal. Daí começa a a ruir. lealdade, a amizade, de amigos, de relação com teu Aí viram filho, amigos, né? com a tua mãe. Então, o amor, a admiração, ela existe em todos os outros tipos saudáveis de relacionamento. E o que define um relacionamento conjugal é a presença do ato sexual. Exato. Então, a gente tem que trazer isso para a consciência para que a gente consiga levar esse ensinamento do quão importante é essa naturalidade da intimidade, de ai, mas eu tenho vergonha de falar isso pra ele, doutor. Cara, não pode, é o nosso marido, né? E eu A pessoa sei tem mais tem intimidade, né? que isso existe, porque eu não sou também de outro planeta. Eu sou dessa geração, eu Sim. sou 48 anos e eu vivi essa castração Você ouve isso. Muito, né? educacional, sociocultural. E o que a gente tem como oportunidade de levar o conhecimento a lugares onde ele não existe é trazer essa simplicidade, que é simplesmente um começo de uma conversa livre, sem Sentir. preconceitos. Falar sobre o seu sentir. Agora, por outro lado, também, assim, muitas mulheres relatam que depois dos 40 anos se sentem mais seguras e mais Perfeito. empoderadas e mais libertas. E eu acho que eu não sei, tô falando por mim, mas eu me incluo nesse grupo. Não, mas os estudos todos, eles demonstram que você tem uma segurança emocional que mesmo que você não tenha mais, teoricamente, Tanto... aquele corpo que tem que ser o lacrado da juventude, essa tua maturidade emocional te traz uma segurança para que você viva em plenitude a sua sexualidade. Dá para se dizer, então, que depois dos 40 a gente passa por uma revolução sexual. Se essa mulher de 40 a mais se libertar dessas amarras, que é o que eu falo, a Mariana, como que é o nome dela? Ela escreve, ela é muito legal. Ela fala do livro do Foda-se, né? Que a partir do ano 70 eu podia falar essa palavra aqui, né, gente? Ele foi pi. Porque o meu perfil é super, às vezes, bloqueado por causa das palavras, né? Ela fala, a gente se importa menos com o que as pessoas vão pensar. Total. A gente se importa menos com a gente é crítica, muito menos mais com julgamento, autêntica. a gente tem mais essa maturidade emocional, a gente é mais autêntica, a gente é mais espontânea. Eu falo que a gente começa a perder a nossa autenticidade, a nossa espontaneidade na infância, com um monte de não pode, isso é feio, não fala assim, né? E a gente vai perdendo isso. Esses dias eu falei disso no Instagram, eu falei, gente, vamos resgatar isso? Depois dos 40 a gente vai resgatando, não vai? A gente vai resgatando, se a gente se liberta dessas amarras, a gente fica muito mais autoconfiante. Eu até tava vendo um vídeo esses dias que me mandaram, que falando, um cara tinha 25 anos, ele falava que ele só gosta das mulheres 40 a mais, por que isso? E aí, gente, sem competição, pelo amor de Deus, não é sobre isso, mas é porque eu trouxe isso, porque ele falou isso, que ele falava assim... Elas não têm essas amarras mais. Óbvio que tem algumas que não tem, e esse é o meu trabalho, tu já e sabe o de vocês. O que tu gosta também. Mas quando ela traz isso, essa liberdade, Liberdade. eu chamo de libertação. Fala uma revolução, uma libertação. Quando você se liberta de tantas pudores, tantas amarras, tantas repressões, tantas caixinhas que vão colocando a gente no decorrer da vida, meu Deus do céu, a gente voa, porque a gente cria essa autoconfiança, né? Essa autonomia, esse empoderamento que a gente fala tanto, né? Nossa, e a gente é muito mais segura, e aí a vida né? sexual é muito melhor. Eu tenho amigas de 50 a mais, que elas falam, rô do céu, tô na menopausa, só que minha vida sexual tá muito melhor, porque, nossa, tem muito mais consciência. Tanto tabu com essa coisa da menopausa e desejo, né? Porque acabou de dar um exemplo aí. Né, mesmo. Né? Construção, exato. Mas Sabe tem mulheres que estão na menopausa e tem libido, tem tabu tem pra desejo. mulher, pra menopausa, pra tudo. Mulher na menopausa não tem mais direito a nada. A vida... Tem um livro que chama o Mito da Beleza, da Naomi, não sei se vocês já ouviram falar, ela traz muito isso. E é isso, a gente foi condicionada a muitas coisas, né? Muitas repressões, muito... tem que estar sempre... Se falar da menopausa é feio. E aí falar a mulher, sobre... a partir de 40, não tem mais vida, né? Não tem mais vida, não tem mais sexo. Não, gente, a gente tem que ressignificar isso. Tem muita vida sim. Porque antigamente, a gente... Vamos lá, né, doutora? A doutora sabe mais do que eu. A gente vivia muito menos, a expectativa de vida era mais baixa. A gente ficava menos tempo na menopausa. Agora a gente fica a mesma coisa. 50, 100 anos, são a gente mais muitas revoluções, né? É a revolução da longevidade, a revolução de postergar a maternidade, entendeu? Então, a minha avó tinha minha idade quando eu nasci. Agora eu tenho uma filha que acabou de sair da primeira infância, né? Na verdade, então, a menopausa é praticamente a metade da nossa vida. A gente tem uma outra metade pra frente. A gente morre com 90, 100, gente, a gente vai viver a outra metade. Exatamente. Então, a gente precisa viver bem, e dá pra viver bem se a gente buscar tudo isso. A parte fisiológica, a parte emocional, a parte sociocultural, a gente voa. E eu tenho visto esses movimentos de mulheres 50 mais, tem muitas amigas 50 mais, que elas falam, depois que eu me libertei, é outra vida.
Então não tem mais essa. A mulher, a partir dos 40, não tem mais vida. Pelo amor de Deus, tem muita vida, sim, mas a gente precisa buscar, né? A gente precisa ressignificar, né? Ressignificar essas relações. Aprender. Exato. E tirar esse lugar que colocaram a mulher menopausada. E que é um lugar que é ali, acabou. Agora É um lugar vai, pequeno pra gente. A vai gente ser, não precisa ficar nesse lugar. vai ser o resto, assim, envelhecer, perder músculo, perder beleza, perder vida, perder desejo. E por mais não, que né? muda mesmo. Mas, gente, o envelhecimento é natural. A gente ainda tem muitas questões com isso, né? E nós que somos vaidosas, nossa, eu me pego muitas vezes me olhando no espelho e tendo questões, sabe? Ai, a pele tá caindo, não sei o quê, não sei o quê. Mas tem os cuidados, o envelhecimento faz parte, todo mundo vai passar por ele. Quem não morrer, eu falo, gente, a gente tá vivo. Quem não morrer vai passar por isso. Na então verdade, tem é que um ser natural. privilégio, né? Privilégio. É um privilégio. Quanto melhor a gente viver, E hoje a gente Sim. tem muito recurso para viver com exuberância. com qualidade. Não só a exuberância externa, obviamente, da vaidade, de você, cada um dentro dos seus limites, né? Uhum. Querer manter sem ruga, com colágeno, com músculo, mas também manter a juventude Aqui, né? interna, física, né? Dos vasos e postergar a doença cardiovascular, Alzheimer, demência, todo esse processo de envelhecimento humano. E também o envelhecimento emocional. Porque você vê a geração assim dos meus pais. Meu pai tá com 80 anos agora, eu tava junto com eles estão no interior, eu não tenho tanto contato por ser longe daqui. E aí ele começou a ficar todo triste, meio depressivo. Eu já tô com 80, agora daqui pra frente tudo é louco, qualquer hora eu vou morrer. Eu falei, pai, pelo amor de não, Deus. pelo amor de Deus, né? Você não tem nenhuma doença, Isso aí. você tem músculo, você é todo bem, não tem que... O senhor vai chegar até 100, pai. Não deixa não cair tem essa que ficar energia, não. desse jeito. Vamos. Então, É. existe uma deseducação, É muito. né? Em relação a essa vida dos 50 a mais, Exato, né? exato. De ser mesmo, condenado, né? vou esperar agora chegar o dia de eu morrer. Não, né? Não, tem vida. Até o fim tem vida. Vamos buscar, né? E tem uma frase do David Bowie também que é muito legal, não sei se você conhece, que o envelhecer é um privilégio. verdade. Nós nos tornamos exatamente quem nós somos. É tipo, não sei se é exatamente essas palavras, mas a gente acaba se tornando exatamente quem a gente deve ser. Com mais verdade, com mais autenticidade, com mais segurança na vida sexual, com mais poder de decisão, segurança nas decisões. Então, acho que a gente precisa ver o envelhecimento por esse viés também, E tudo tá né? dentro, né? É de dentro pra fora, né? Então a gente precisa buscar a nossa essência. E a gente tem que quem nós envelhecer somos. porque a gente quer viver, Exatamente, certo? Ninguém quer morrer exatamente. Nós jovem, queremos né? viver. Fala pra gente, assim, nessas suas palestras desses últimos 5 anos que você se especializou só nessa sexualidade humana, qual é a história mais engraçada, assim, que você já viveu? Menina, você sabe que eu falo que eu deveria escrever. Eu não anoto as histórias, eu deveria escrever um livro. E eu gosto muito de história, de contar histórias. Eu sempre dou exemplos, porque eu percebo que ressoa muito, né? Nossa, eu tenho tanta história, tanta história. Cada caso que a gente fala aqui, o desejo, tem história, tem história. Mais engraçada. Ou alguma que te marcou, assim, que é legal, algum O depoimento, alguma que eu coisa. percebo, por exemplo, quando... Acho que até a gente vai falar disso, mas tem umas questões, assim, que eu percebo quando eu tô dando palestra, que chamam mais atenção, que mexem mais com as pessoas quando eu falo, porque são informações que realmente elas não... A maioria das coisas que a gente fala acaba que... A maioria não ouviu ainda, mas tem algumas, por exemplo... É que eu não trouxe, mas eu tenho os brinquedos educativos, né? A vulva lúdica e o pênis lúdico, que são de pelúcia, pra eu mostrar as partes, explicar o que é o que e tal, que muitas vezes, né, a gente não pegou o espelho e olhou e tal. Quando eu falo da diferença de terminação nervosa do clitóris, que é o nosso principal órgão de prazer, só dá prazer, e da glande do pênis, elas ficam enlouquecidas, né? Eu falo assim, mulheres, nós temos 10 mil terminações nervosas no clitóris. Ah, tá, Rô, mas o que isso significa? O homem, a glande do pênis, tem 4 mil. Ou seja, a gente tem uma potência orgástica Nossa, localizada ali, fora o corpo e muito tal. maior. Elas, meu Deus, ficam doidas. Essa é uma, mas deixa eu pensar em alguma... Gente, tanta história legal. Tem uma história que a gente tá falando disso tem algumas histórias de intimidade que são muito interessantes. Eu tava dando uma consultoria pra um casal, tava na casa deles. E aí, tava falando de produto, explicando algumas coisas, e o marido teve que sair pra atender uma ligação da empresa. Só um minutinho, já volto. Quando ele saiu, gente, essa mulher, ela começou, é assim, ó, é horrível transar com ele goza em 2 minutos, eu não tenho tempo, eu tô há 10 anos com ele, eu nunca gozei. Aí eu... Meu Deus. E ela quis falar muito rápido, porque ele ia voltar, né?
Aí eu respirei fundo, olhei pra ela, eu falei, calma, Segura. segura. Eu falei assim, ele sabe disso? Aí ela falou, não, você tá louca, como eu vou falar isso pra ele? Aí eu falei, então, a pessoa que você mais tem intimidade na sua vida, não saber disso. Então, quando a gente... E ela fingiu orgasmo. Eu falei, quando a gente finge orgasmo, quando a gente finge que tá gostando de uma situação, o que a gente faz? Negligencia o nosso prazer, que é de direito, a gente precisa buscar, e faz com que o outro ache que tá bom. Porque você tá lá, na tua cabeça, lá dentro da tua cabeça. Você tá assim, ó, meu Deus, tá horrível, meu Deus, eu quero sair daqui, meu Deus, eu não tô aguentando, meu Deus... E rindo e gemendo. O que ele vai achar? Nossa, eu tô arrasando, ela tá adorando. Se você não falar, ele não vai saber. Então, vocês precisam começar a estabelecer de uma forma leve, que vocês podem começar a fazer isso numa conversa informal, numa conversa tomando um drink, começar a estabelecer essa Cara, você vê como que intimidade. mulher é Olha foda, isso. Vocês né? viram o Baby Girl, não? Assistiram o filme Baby Girl com a Não. Nicole Kidman e o Ai, Antônio não assisti ainda, Bandeiras? não assisti. Não, então não posso dar spoiler aqui. Dá, Nossa, fala uma justamente, coisa agora, quero saber, não, né? a cena que mais surpreende, assim, a cena inicial, ela tá lá, um super transa com o marido dela e tal, Que é o Antônio Bandeiras? que é o Antônio Bandeiras, aí ela sai da cena, assim, tu acha que ela, nossa, uau, teve um super orgasmo, tava super bem, ela sai da cena, Uma cara puto. vai pro closet dela, abre o computador, coloca um filme pornô, se masturba e goza. O filme começa assim, é a primeira Ele cena nem do sabe. filme. E aí, Ele tipo não assim, sabe isso. não, ele não sabe. E ainda olha, tem uma depois, inversão, porque normalmente é o homem. e depois no desenrolar do filme, ela fala pra ele: "Você nunca me fez gozar". E eles estavam tipo casados há 1000 anos. Então imagina que o filme retrata uma situação Real. que é essa situação que tu É. trouxe agora, de mulheres que têm relações longas e que não conseguem ter essa abertura com o parceiro e fingem E uma fingem. situação. Agora isso que você falou é muito importante, porque eu digo assim, né? A gente precisa se responsabilizar pelo nosso prazer, a gente precisa ter autonomia do nosso prazer. Muitas dessas mulheres que falam isso, ele não me fez gozar, é que nem ela muitas vezes conhece o prazer dela. Por isso que eu falo que o autoconhecimento é muito importante. Talvez se você não quisesse tocar ali, tá tudo bem. Porém, o que a gente fala muito, né, na sexualidade conheça o seu corpo, conheça as suas partes íntimas, porque a nossa vulva é muito complexa, né? Tem várias partes ali. Se você não souber como e onde você tem prazer, como é que o outro vai te dar prazer? Se nem você sabe, até pra orientar. E então você não tem autoconhecimento, você finge e você não conta, e não conversa, e não dialoga. E aí realmente ficam dois seres ali que não se entendem sexualmente. Então, a intimidade, ela é fundamental nessa hora. E o que eu falo assim, ó, aí teve um outro caso que é muito interessante também. Tava fazendo uma consulta com ela tava com o marido há 10 anos. E aí eu falei assim, a mulher normalmente precisa mais de repertório, então a gente precisa ampliar esse repertório sexual, a gente precisa trazer mais elementos, mais novidades. Rô, eu transo com meu marido há 30 anos, do mesmo jeito, tá tudo bem. Tá tudo bem se estiver tudo bem, mas é que não é o que a gente vê normalmente. E aí eu falei assim pra ela, e eu sempre falo isso nas minhas palestras, eu sempre dou uma experiência, eu falo, vou trazer uma experiência aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando. Porque o sexo, ele é muito genitalizado, né, na nossa sociedade, até por conta do filme pornô, como você trouxe da cena, né, a pornografia deseducou a gente, né. E aí eu trago muito a questão da consciência sensorial, da gente trazer pro corpo, tudo tá no nosso corpo inteirinho tem terminação nervosa. Eu faço assim, ó. Eu dou uma orientação assim, pega um óleo gostoso, eu tenho um que eu vendo que é maravilhoso, mas não precisa ser esse, pode ser um olhinho, um creminho bem gostoso. Você vai sentar na frente dele, vai sentar um de frente pro outro, e vocês vão fazer o olho no olho. No Tantra, no Neotantra, a gente chama de tratak, né, que é essa intimidade, essa conexão de olho no olho, que quando você faz isso é até intimidador, você entra na alma da pessoa, e você cria coerência cardíaca e emocional. Vocês vão sentir as mesmas coisas ali, porque vocês estão conectados. Você vai pegar esse olhinho, você vai ficar olhando ele, você vai passar na mão do outro. Bem devagar, bem lento. Vocês vão perceber como nossos dedos também, essas partes também tem muita terminação nervosa, boca, né, essas extremidades. Muito rápido, o corpo de vocês vai esquentar. Calma. É para vocês se conhecerem. Então, vai subindo, vai passando mais, vai explorando tudo, entendendo onde, né, são os pontos de prazer, além das nossas genitais, que já são, como eu digo, manjadas. Ali a gente já sabe que vai ter. E aí eu terminei de falar, e eu sempre faço isso nas palestras, mas pra ela virou e falou assim, eu não consigo fazer isso, Rô. Aí eu, não? Como assim? Ela falou assim, acabei de descobrir, conversando com você, que eu estou com meu marido há 10 anos e a gente não tem intimidade.
E aí ela falou, uau. Eu falei, uau, vamos trabalhar isso. Juntas, inclusive, da gente, como é que a gente começa a levar isso pra relação, como é que a gente... Porque isso foi uma coisa. Aí ela entendeu que o sexo dela era aquele script que a gente fala, né? Aquele roteiro, que todo mundo sabe como vai ser, e que muitas mulheres falam, ai, tô com preguiça, com dor de cabeça, tô com sono, porque eu já sei como vai ser. Então, pra gente ter aumentar esse repertório. Nas minhas palestras, no fim das minhas palestras, eu tô dando um presente, um e-book, com 10 sugestões de repertório sexual pra gente ampliar, mas mais até pra despertar esse pensamento nas pessoas, essa mente erótica que a gente fala, despertar isso e falar, cara, disso aqui dá pra fazer muita coisa, você criar novidades, trazer coisas novas. Pode fazer muito sentido nas relações, principalmente o que eu vejo pras mulheres. Bom, e... chegamos ao fim. Eu já sei. De Na hora mais que ela um já começa a me episódio. cortar, ela vai me cutucando. Chegando, assim, chegando eu não ao acabo fim. nunca, né, amiga? Não, a Tá gente bom. tem, Não, eu falei tem uma- bastante, gente. tem Eu uma- falei bastante. tem uma Não. última pergunta que mas tem que ser breve, né, Tá. pra gente não exceder muito tempo, que seria um conselho, que se pudesse dar um único conselho pra uma mulher 40 a mais, tá? Sobre a sua sexualidade. O que você diria? Olha, já que é eu gostaria de dar vários, mas já que é se apropriar do seu prazer mesmo, ter autonomia do prazer. Olhar para o seu corpo, Se autoconhecer. se autoconhecer, trazer essa consciência sensorial, autonomia mesmo. Liberdade, sabe? Permissão. Se permite ter prazer. Prazer é nosso direito. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Sigam a Roberta Pavon no Instagram para maiores conteúdos, saber sobre as mentorias, os cursos. Como que é o seu Instagram? @Roberta Pavon. Pavon é ON no final. @Roberta Pavon, @Na Voz das Menogatas, @Doutora Natália, @Thelma Torrano. E chegamos ao fim da nossa segunda temporada. Vamos ter um intervalo e logo começaremos a terceira. E eu adorei essa frase. O prazer é seu por direito. Exato. Animal. Uma boa. É um direito. É, isso aí. É isso aí. E é um direito mesmo. Tá lá. Se for pegar o ONU, se pegar organizações, tá lá. Então, até o próximo. Obrigada, Adorei, muito meninas. obrigada. Adorei, gente. Adorei mesmo.